Quando a noite fria cai sobre mim, narará, e no deserto me encontrar, me ver secado por egípcios e por faraó, oh, canta! Sendo impedido de prosseguir, eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Canta pra ele. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando na tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, dança, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Agora, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Diz, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Bonito, na palma, vá. Até irmão, diga assim, querido, você vai dizer bem forte pra ele, amém? Abra-se o mar, vá. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando na tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Tira o teu pé do chão e vá. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Senhor, e aplaude esse Deus poderoso, igreja. Segundo Reis 5, versículo 10, começando onde paramos. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Preste atenção nesse versículo, que daqui a pouco eu vou falar o nosso tema do domingo. Ele diz assim: porém Naamã muito se dignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo.
Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dê a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar as mulas. Porém, nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o servo ao teu senhor. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom, quando assim se encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Vamos parar aqui. Veja bem, irmãos, nesse episódio sobre Naamã, nós temos muitas coisas que mostram que não é só a gente receber uma oração para a gente receber um milagre. Se fosse assim, seria uma maravilha, a gente teria milagre todos os dias. Mas não é. Se fosse assim nos tempos de Jesus, ninguém teria morrido, ninguém teria fracassado. Nos tempos de Jesus, ele teria mudado a humanidade. Mas não é. É necessário que nós, por exemplo, primeiro entendemos o plano de Deus. Depois nos encaixemos nele, para depois a gente poder ter o milagre de Deus na nossa vida. Naamã, ele inicialmente saiu da sua terra, levando para Israel como algo que ele daria ao profeta pela sua cura. Ele levou 10 talentos de prata, ele levou 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. O que Naamã queria? Ele queria pagar por aquilo que ele receberia. E na hora que Naamã ele foi e mergulhou no Jordão e voltou, e foi até o profeta, ele já estava livre da lepra, curado na sua carne, o seu corpo estava purificado. Ele fala uma coisa muito interessante. Aquele camarada antes aqui, indignado, aborrecido, revoltado, porque quando o profeta disse o que ele tinha que fazer, ele não saiu de lá com caras de bons amigos e nem de um crente submisso. Pelo contrário, saiu de lá com raiva. Eu fico assim às vezes olhando como tem pessoas que um dia foi igual a Naamã, como eu também fui igual a Naamã. Quantas vezes eu saí lá da igreja com raiva do que o pastor pregou? Mas por que eu saí de lá com raiva do que ele pregou? Porque o que ele pregou era o que eu não queria fazer, mas era o que eu precisava fazer. Quando alguém te diz o que você deve fazer e você não quer, isso vai gerar em você indignação. E se você deixar que isso gere em você essa indignação, essa revolta, você vai perder a bênção de Deus. Agora, o problema não está dentro de nós por causa do que nós não queremos fazer. O problema é outro. O problema é que nós não queremos nos submeter
a alguém. Você vê que Naamã ele estava numa posição que lá na Síria o único camarada que estava acima dele era o que tinha a coroa na cabeça. Era a única pessoa que mandava em Naamã. Ele não estava acostumado a receber ordens de pessoas inferiores a ele. Às vezes, nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que elas têm um orgulho daquilo que elas alcançaram. Às vezes você saiu do nada, se tornou um empresário, uma pessoa bem-sucedida. Às vezes você estudou, se graduou, você tem inteligência, você tem uma boa profissão, e às vezes você acha que você sabe o que é a vida, o que é bom para você. Ou às vezes você viveu bastante, seus familiares, seu pai, sua mãe, te deu um certo suporte na vida, e você tem algumas coisas e você sente assim, que você não tem necessidade de ouvir e fazer o que outra pessoa te disser, principalmente aquela que não está no ciclo seu, do seu convívio, como aqui era o caso de Eliseu. Apesar de que ele havia sido recomendado como um profeta de Deus e que ajudaria Naamã, Naamã não estava disposto a seguir as orientações que Eliseu lhe daria. O que Naamã queria era que Eliseu fizesse as coisas de acordo com ele, como da mesma forma. Às vezes nós chegamos na igreja e nós queremos que a igreja seja como nós queremos. Tem pessoas que dizem assim: eu estou procurando uma igreja para mim, uma igreja que eu me sinta bem nela. A igreja do meu jeito, a igreja da minha maneira. Eu estou procurando uma igreja assim, que eu me agrade. Você está caminhando para o inferno e não sabe. Por quê? Porque você pode até achar a igreja do jeito que você quiser, mas Deus nunca fará na sua vida o que Ele quer. Por quê? Porque quem escolheu a igreja não foi Deus, foi você. Ué, pastor, mas todas as igrejas não são de Deus? São. Vamos partir do princípio que sim. Mas onde é que Deus quer que eu sirva? Quem é o Senhor? Eu ou Ele? Quem é que manda? Eu ou Ele? Então, se é Ele que manda, eu devo consultar a Ele e me submeter a Ele. Não é eu dizer para Ele, eu quero. Você pode ver que hoje a causa, por exemplo, de muitas divisões que há no reino de Deus, que há no Evangelho, que há nos ministérios, vem justamente por causa disso. Justamente por causa dessas mesmas coisas aqui, olha. De pessoas feridas, de pessoas chateadas, de pessoas magoadas, de pessoas que querem algo da sua maneira, de seu jeito, e quando elas não têm, elas vão embora indignadas, elas vão embora magoadas, elas vão embora chateadas, elas vão embora aborrecidas. Em outras palavras, ao invés da gente tratar, recompor-se, ao invés da gente ser humilde, ao invés da gente submeter e não fazer como queremos fazer, mas fazermos aquilo que nos é proposto, nós não queremos, principalmente se temos que passar por situações nas quais, ao nosso ver, nós estamos sendo humilhados. E nós esquecemos que o princípio da exaltação divina, primeiro é a humilhação. Mas nós queremos a exaltação, a humilhação nós não queremos passar por ela. Em outras palavras, para que eu chegasse um dia neste altar, eu tive que passar por aí, olha, para chegar aqui. Para que eu possa chegar no topo, eu tenho que primeiro andar no vale.
Para que eu possa ser exaltado, eu tenho que primeiro ser humilhado. Só que essa parte da humilhação é dolorosa e revoltante, porque você pode ver que o Naamã, ele tinha no seu interior uma postura, uma opinião formada. Ele até formalizou como é que a coisa seria feita. E quando o negócio não foi feito como ele havia formalizado, o que ele faz? Ele chega e ele vai embora aborrecido. E os seus soldados, os seus homens chegam para ele e dizem: olha, mas o profeta não te pediu uma coisa tão difícil. Se ele pedisse um desafio, o senhor não faria, o senhor não toparia? Toparia, que comigo é assim. Pois é, mas ele falou uma coisa tão fácil. Ele falou só para o senhor mergulhar. E o senhor vai ficar curado. Só que nós vimos aqui domingo passado por que Naamã não queria mergulhar, né, irmão? Nós vimos aqui. Por que ele não queria fazer aquilo? Porque ia expor, de fato, o que Naamã carregava dentro de seu coração e dentro da sua vida. Seria vergonhoso para ele. Eu acho engraçado que às vezes nós fazemos coisas das quais nós envergonhamos e nós queremos nos livrar delas sem cuidar delas. Aquilo que te envergonha você tem que tratar, como aqui, por exemplo. Nós vemos Naamã chegar diante de Eliseu. Quando ele chega até Eliseu, ele vem com o ouro, ele vem com a prata, ele vem com as vestes. E na hora que ele chega, Eliseu não recebe os presentes dele. Eliseu é um pregador diferente dos de hoje. Porque às vezes, né, os pregadores de hoje não estão pregando e vivendo de uma forma para fazer as pessoas quererem ser iguais. Pelo contrário. Não, a igreja me ajudou muito, mas eu também ajudei a igreja. É assim que a gente ouve muita gente falar. Parece que fazer as coisas na igreja é um favor aos homens e não a Deus. Parece que o que eu estou fazendo para a igreja não é para Deus. É para as pessoas. É por isso que eu não sou muito fã desse negócio de presente. Porque se você me der presente e eu tiver que te corrigir, eu vou ter que te corrigir, ou então te entregar teu presente de volta. Quando Naamã, ele recebe o não de Eliseu, ele descobriu: pô, esse cara é diferente, né? Porque se fosse lá os curandeiros da Síria, se fosse lá os adivinhadores que a gente tem, sem eles fazerem nada por mim, se eu já entregasse o presente, eles já iam pegar e não estariam nem aí por mim. Eles nem tocariam, né? Não, já receberia o presente logo de vez. E aí, o que ele entende? Ele se quebranta. Irmão, sabe por que hoje nós temos pessoas tão endurecidas? É porque nós somos iguais. Pastor, meu marido é duro de coração. Você também é. Não, o senhor está ficando doido? Eu sou de Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu busco a Deus, eu canto louvores. Mas você tem um coração duro. Por quê? Porque você tem dificuldade em uma coisa, que é a mesma que Naamã tinha. Sabe qual era? Pedir perdão. Isso é tão sério, mas tão sério nos dias de hoje, essa questão da pessoa não querer nem pedir e nem perdoar, e que nós vemos hoje muita gente fracassando
morrendo com doenças terríveis, na miséria, gente na dificuldade. Por quê? Porque não perdoa, não pede perdão, não sabe perdoar quando se é ofendido. Você pode ver que aqui, o que Eliseu está dizendo para Naamã, não é que ele estava concordando, e muito menos Naamã estava dizendo: olha, eu vou ter que ir com o rei até o templo de Rimon, que era o deus que o pessoal da Síria adorava, eu vou ter que ir com ele, e quando chegar lá, o rei vai se agachar, e eu tenho que ajudar o rei a fazer isso. Quando eu estiver me agachando, eu não estou me agachando porque eu concordo que Rimon é Deus e merece essa honra. Eu não faço isso mais, ô profeta. Por quê? Porque eu descobri que só o Deus de Israel é que é Deus. Agora eu vou ter que acompanhá-lo, eu vou ter que ir com ele. E na hora que ele for se levantar, eu vou ter que me agachar para ajudar ele, pegar ele pela mão e levantar ele. Quando eu fizer isso, eu não estou me agachando diante de Rimon, eu não estou me prostrando diante de Rimon, eu não estarei reverenciando Rimon. Nisto, perdoe o seu servo. Entenda bem, irmãos. Quantas vezes, aqui nesse texto, você vê o Naamã falando sobre perdão, daquilo que ele poderia fazer? Esse é o único lugar. Esse é o único lugar nesse texto onde Naamã cita sobre isso. Aquele camarada orgulhoso, cheio de postura, aquele camarada cheio de marra, aquele camarada, né, indignado, aborrecido, revoltado, chateado, esse camarada agora está quebrantado diante do homem de Deus e dizendo: eu não quero pecar nem contra Deus e nem contra o meu rei, porque eu tenho que fazer as coisas por ele, porque eu sou o capitão do exército dele. E quando eu estiver fazendo isso, eu estarei fazendo isso por ele. É interessante duas coisas. Primeiro, ele reconhece que só Deus é o Senhor, que ele não adoraria outro Deus. E ele reconhece a sua posição diante dos homens e que ele não queria errar contra ninguém. E se ele fizesse isso, o que ele queria? Perdão. É interessante como muitas vezes as pessoas dizem assim: não, pastor, perdão só Deus dá. Não, irmão. O perdão, se ele foi o pecado contra Deus, é Deus que tem que dar. Agora, se eu errar contra você, eu tenho que pedir a você o perdão. E eu, uma vez que eu te pedi o perdão, se você não o der, o problema já não é mais meu, é seu. Se você não perdoar, é você que vai ficar com o pagamento da dívida. Se nós seguirmos o texto aqui, você vai ver que teve um camarada que ele teve oportunidade de ter o perdão, que foi o auxiliar do Eliseu. Ele não teve. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi e assumiu a lepra que estava em Naamã. Ele teve a oportunidade. É aquilo que eu tenho sempre batido e falado aqui na mesma tecla, e vou repetir. Uma coisa é você receber uma bênção, outra coisa é você não ter mais problema com aquela bênção que você recebeu. Porque tem gente que recebe uma cura, mas não sai da mão do demônio, continua na mão do diabo, e o diabo vai fazer outra coisa com ela. É aquela pessoa que vai estar constantemente com problemas. Aqui, eu te pedi para prestar atenção em duas coisas. Eu vou explicar isso aqui, depois eu vou falar sobre perdão. Ele diz aqui, quer ver, olha, o versículo 10, onde eu te disse assim, presta atenção nesse versículo.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será o quê? Curada. E ficarás purificado. Olha só. Tem pessoas, que talvez aqui, por exemplo, tenha gente assim, que você um dia teve um emprego que você ganhou 10 mil reais por mês. Era o seu salário. E você trabalhou neste local durante alguns anos da tua vida. Aí chegou um dia, você foi demitido desse emprego. Você perdeu ele. Você saiu, você arranjou outro emprego. Só que nesse outro emprego você ganha a metade, 5 mil. Você não está desempregado, você está trabalhando. Você está no mercado de trabalho, certo? Mas você nunca mais ganhou o que um dia você recebeu. Então, em outras palavras, você não está desempregado, mas também você não atingiu o que você já tinha alcançado. Outro exemplo. Pastor, eu vivia muito bem com meu marido, minha esposa, minha família. A gente era feliz, alegre, contente, tudo dava certo, tudo fluía, era uma benção. Aí, pastor, meu marido foi e me traiu. Quando eu descobri essa traição, eu perdoei. A gente continua juntos. Só que não tem mais aquela afinidade, não tem mais aquela coisa que era antes. A gente não tem mais aquela liga. Então o que está ocorrendo contigo? É esse problema aqui que Eliseu está falando com Naamã, que ele precisava dessas duas coisas, ser curado e ser purificado. É por isso que eu estou mostrando a você, não adianta eu orar por você para que Deus te abençoe e você continue encrencado do mesmo jeito com outro problema. O que está trazendo esse problema? Como o que trouxe a lepra para Naamã? O que trouxe a lepra não foi simplesmente alguém com uma bactéria que pegou nele. O que trouxe a lepra para Naamã eram essas coisas que ele tinha no seu caráter, na sua personalidade, na sua vida, que trouxe essa lepra para dentro dele. É a mesma coisa, irmão. De repente, por exemplo, tem aquelas pessoas, o que eu já ouvi disso, filho. Pastor, aí você vai poder entender agora o que eu quero te dizer. Eu já tive pastores que estavam servindo a Deus, pregando o Evangelho, e de repente eles cometeram um pecado e caíram. Eles não saíram e não pararam de fazer a obra de Deus. Mas uma coisa, eles nunca mais voltaram a ser o mesmo que era antes. Nunca mais. Eles não têm aquele entusiasmo, não têm aquela disposição, não têm aquela alegria. É a mesma coisa. Tem um monte de gente assim dentro da igreja. Pastor, quando eu cheguei, eu orava, eu cantava, eu louvava, eu buscava, eu levantava de madrugada, eu lia a Bíblia. Pastor, hoje, para mim vir na igreja, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me dá força, Senhor, me ajuda. Quer dizer, você não largou o Evangelho. Porém, o Evangelho para você também não está servindo em mais nada. Por quê? Porque você não tem ânimo com mais coisa nenhuma. Então, o que está faltando na sua vida? Está faltando uma purificação. Você está curado, você entendeu, você retornou, você sabe que não pode ser assim, que você tem que ter Jesus. Só que aquele ânimo, aquela alegria, aquela disposição, aquela entusiasmo que você tinha, você não tem mais, você perdeu. É isso que Eliseu usa as duas coisas e diz: você precisa da cura e precisa ser restaurado. Aí deixa eu te explicar aqui uma coisa. Quando Davi pecou com Batseba, ele ficou quase 9 meses com esse pecado escondido. Quase ninguém sabia em Israel o que havia acontecido.
poucas pessoas que estavam próximas a Davi sabiam, e Davi e Batseba, Deus e o diabo. E Deus deixou para ver o que Davi iria fazer. Chegou um momento que Deus vai e manda o profeta ir até Davi, confrontá-lo. O profeta chega lá, conta uma história para ele, e na hora que o profeta conta a história para ele, Davi até fez um pré-julgamento, e depois quando o profeta diz, esse homem é você, Davi diz, eu pequei, somente pequei, fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele admitiu. E aí o profeta diz assim para ele, o Senhor trespassou o teu pecado, não morrerás. Você não vai morrer. Você vai continuar vivo. Porém, as coisas não serão igual era antes. A espada jamais apartará da tua casa. Olha que coisa terrível, irmão. E aí nós vemos que a família de Davi não era mais a mesma. Por quê? Porque o próprio irmão se engraçou com a irmã e violentou ela. E o outro irmão revoltado, porque a irmã foi violentada, tomou as dores dela e foi lá e matou o próprio irmão. E Davi chega e pega o assassino e exila ele, manda ele ir embora para a casa de seus avós. E a família de Davi nunca mais foi a mesma. Agora, entenda bem uma coisa. Por quê? O que aconteceu? Na hora que o profeta disse, você esse homem, Davi diz, pequei, fiz o que era mal, Deus faz agora o que ele quiser fazer, Davi estava pronto. Quando o profeta diz para ele, não, você não vai morrer não, você vai ver. Deus perdoou seu pecado. Agora, o que aconteceu com Davi? Por que tudo isso aconteceu dentro da casa dele? Porque Davi, quando ele pecou, ele caiu. Quando nós pecamos, diz a Bíblia Sagrada em Oséias 14, versículo de número 1, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Os pecados fez a queda acontecer. Por que a família de Davi se destruiu toda? Porque Davi estava caído. Por quê? Mas pastor, Deus não perdoou? Sim. Você pode ver, por exemplo, que Davi teve que sair de Jerusalém. Nem em Jerusalém ele ficou, porque o próprio filho levantou contra ele e colocou ele para rachar fora. Para não haver uma guerra e derramamento de sangue inocente, Davi resolveu sair de Jerusalém. Por quê? Porque nós precisamos entender o seguinte, irmão. Quando nós pecamos e pedimos perdão do pecado, Deus perdoa na mesma hora. Agora você não volta a ser o que você era antes na mesma hora. Porque restauração, você não faz de uma hora para outra. Você pode pegar outro dia, por exemplo, eu estive lá no Museu Imperial, no Rio de Janeiro, e tinha uma daquelas carruagens de Dom Pedro II, que ele subiu a serra de Petrópolis, tal, não sei o quê, para lá, PPP, cada um deles tem uma história. Eu cheguei lá e tinha uma dessas carruagens que tinha 3 pessoas restaurando ela. Ela está num local separado, à parte, você não tem acesso, você não pode ver, porque ela está num processo de restauração. Por que Deus mandou Naamã mergulhar? Porque ele tinha que ser restaurado. Por que Deus aparece aqui um homem diferente, um homem novo, um homem agora já sensível, um homem agora já pedindo perdão, até por aquilo que ele tivesse que fazer, não com a intenção a qual alguém pode entender, mas ele está pedindo perdão porque foi um homem restaurado.
tinha que ser 7. Na primeira ele não foi. Na hora que você aceita Jesus, seus pecados estão perdoados, mas você não virou um santo. Você foi lavado. Agora, santo, você se torna com um processo. E esse processo de santidade vai durar toda a sua vida. Porque todos os dias você vai ter que escolher pecar, perdoar, pedir perdão e perdoar quem te ofendeu, porque você convive com pessoas, e aonde tem pessoas, tem coisas erradas, tem ofensa. Aonde tem pessoas, tem maus tratos. Aonde tem pessoas, tem confusão. Aonde tem pessoas, ainda que sejam todas aparentemente de Deus, você vai ter problemas. Você vai ficar indignado. Ah, eu não, pastor, porque eu não sinto nada disso. Pastor, né, eu, graças a Deus, eu não tenho problema com isso. Gostaria que fosse assim, né, irmão? Mas nós vemos, e um dos problemas hoje, de muitos filhos de Deus estarem sendo vencidos pelo mal, não é muitas vezes nem a questão da falta de fé. Pastor, minha fé é pequena. Não é isso. Pastor, é que fizeram um feitiço muito bem feito. Não é isso. Pastor, é porque levantou muitos demônios do inferno, muitas legiões de demônios. Também não é isso. É o nosso coração sujo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, agora eu vou falar sobre o perdão. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de quem, irmãos? De Cristo. Para que não sejamos o quê? Sejamos o quê? Por quem? Onde é que Satanás barra a vitória de muitos filhos de Deus? Na insensibilidade, na insensatez nossa. Você vê que, olha que o Naamã, ele diz assim, olha, eu não vou estar aqui, eu vou estar lá na Síria, e eu vou ter que ir no templo de Rimon com meu senhor o rei. Eu não quero que Deus se ofenda. Ao chegar lá, eu não estarei me curvando diante de Rimon, eu vou ajudar o rei. Porque eu estou convertido, o rei não. O camarada, né, ficou tão voltado para Deus e tão quebrantado que ele não queria pecar. E se ele cometesse um pecado, ele já estava disposto a pedir perdão. Você vê que Paulo chega aqui e diz assim, olha, se tem que perdoar alguém, se vocês têm que dar o perdão para alguém, também eu perdoo. Mas deixa eu dizer a vocês uma coisa, perdão às vezes não é igual parabéns. Nas redes sociais você vê as pessoas colocar parabéns, parabéns fulano, parabéns, 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 parabéns. Parabéns virou, né, irmão? Uma coisa repetida. E as pessoas nem têm noção do que é que está por trás do parabéns. Como às vezes as pessoas até pedem perdão ou até dizem, está perdoado. Por quê? Porque quando Paulo está dizendo aqui, olha, tanto para mim que vou pedir, quanto para você que for perdoar. Paulo diz, você tem que fazer isso na presença de Cristo. Não trate isso com precipitação, não trate isso com desprezo, porque se não for na presença de Cristo que você estiver pedindo, e não for na presença de Cristo que você estiver liberando perdão, você vai ter problema. Por quê? Você lembra da frasezinha que Eliseu falou com Naamã?
Quando ele disse, se eu tiver que ir, perdoe o teu servo, eu vou lá acompanhando o rei. Não, eu não estou fazendo isso, eu sei que só há um Deus, eu me entreguei a esse Deus, eu quero levar da terra daqui, fazer um altar lá na Síria, e eu só quero sacrificar a esse Deus, e de hoje em diante vai ser assim. E se eu tiver que ir lá ajudar o rei na sua adoração e tiver que me abaixar, não é para Rimon que eu estarei me abaixando, eu estarei ajudando o rei. Qual foi as palavras que o profeta disse para ele? Alguém se lembra? Hã? O que é que o perdão produz na vida do crente, irmão? É por isso que nós vemos muita gente dizendo assim: pastor, minha vida está uma perturbação que só, minha vida está um inferno, pastor, não tem sossego para nada, pastor, nem consegui dormir, eu durmo, pastor, eu sinto dor daqui, pastor, eu sinto problema dali, pastor, eu sinto problema daquela. O que é isso? Coração sujo, sem pureza. A primeira coisa que o perdão traz em nós é paz. E Paulo diz: a paz de Deus, ela excede todo entendimento e ela guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que Deus nos dá, ela não há como você descrevê-la. Não há como você falar sobre ela, mas há como você sentir e ter ela na sua vida. E quem tem, sabe que foi perdoado. Porque a paz, ela guarda o seu coração na tranquilidade. Paulo está dizendo: olha, não é só pedir perdão ou dizer eu perdoo. Não, vocês têm que fazer isso na presença de Cristo. Cristo tem que ser o seu testemunha que você está pedindo perdão. De sinceridade, você não vai entrar mais naquilo. E você está perdoando, está liberando perdão para a pessoa de todo o seu coração. E você não vai voltar mais naquilo. Você está a esquecer, porque perdoar é você colocar uma pedra em cima. Esse assunto morreu, eu não trato disso mais. Mas, no entanto, às vezes as pessoas são iguais a Naamã. Elas têm que ficar indignadas e mostrar que estão indignadas. E todo mundo tem que saber que elas estão indignadas. Talvez o servo de Naamã não sabia nem o que tinha passado por lá, né? Mas via a indignação dele. E nós, quando estamos indignados, fazemos, né, questão que os outros saibam. O que é, fulano? Por que você está assim? Ah, porque não sei o quê. Né, irmão? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Presta atenção, escute. Eu não sei para quem que é. Eu só vou falar. Você sabe por que tem gente na sua casa que não se converte? Sabe por quê? Porque vê a sua indignação até depois de você sair da casa de Deus e chegar na sua casa como se você tivesse ido num lugar que Deus nem esteja. Porque você já sai da casa de Deus indignado, você já sai com raiva. Você já sai revoltado. Porque Deus está te dando uma direção, Deus está te dando uma orientação, e você não quer segui-la na mão do inferno. Mateus 18, já acharam? Posso ler? Diz assim, olha: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou
voltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu servo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou às autoridades, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ai. Isso aqui começou tudo uma pergunta, porque disseram assim: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Até 70, aí Jesus falou 70 vezes. E aí depois ela arremata lá dizendo aqui: veja bem, o camarada que devia 30 e poucos milhões, não tinha como pagar. É engraçado, preste atenção, ele não pediu perdão, pediu? Não, ele pediu tempo. Me dê um tempo que eu vou pagar. Bom, se ele não estava tendo como pagar esses 30 e poucos milhões, e se olhar por aquele tempo, o que o camarada poderia gerar de recursos, será que ele ia ter como pagar isso posteriormente? Também não. Mais ou menos assim, para a gente poder entender. Tem gente que não acerta as contas com Deus agora. Esse primeiro servo aqui somos nós, irmãos, que devemos o que não temos condições de pagar. São os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, que nós não temos como pagar. E o que acontece? Diz aqui a Bíblia, que este homem, ele pede um tempo, mas o seu Senhor, com misericórdia e com compaixão, solta ele, e não só solta, mas perdoa ele. E na hora que ele perdoa ele, ele sai. Ele deveria sair de lá com, no mínimo, com gratidão. E ele vai a um dos seus trabalhadores, que trabalhava para ele. Ele foi perdoado em 30 e poucos milhões. E ele sai lá, e aquele seu trabalhador que devia 55 reais, falando no dinheiro de hoje, 55 reaisinhos, ele pega, manda espancar e manda prender. E aí as pessoas que sabiam da história, mas poxa, vão lá com o senhor, vão lá com o rei, e diz a ele: olha, o senhor lembra aquele camarada que o senhor perdoou ele os 30 e poucos milhões, lembra? Pois é, ele pegou um dos servos dele que devia 55 reais, mandou prender, bateu, espancou, prendeu ele. Aí o rei mandou chamá-lo. Na hora que o rei mandou chamá-lo, disse para ele: olha, você não viu o que eu fiz com você? Eu perdoei você a dívida que você não podia pagar. Por que você não perdoou também o seu irmão? Em outras palavras, acredito eu que todos vocês que estão aqui, e quem depois assistir isso na televisão ou em alguma coisa aí,
está querendo alguma coisa com Deus, não é verdade? Acredito eu que você quer que Deus perdoe você suas falhas, não quer? Sim ou não? E Deus tem interesse em te perdoar porque Ele não quer te prender, Ele não quer te lançar no inferno. Ele nos oferece o perdão. Mas da mesma forma que Deus te oferece o perdão, tenha no seu coração, que Jesus está falando, é que você vai ter pessoas que vão errar com você. Você vai ter pessoas que vão te ofender. Você vai ter pessoas que vão te machucar. Agora você tem que estar armado, não é de revolta, de raiva, de indignação ou de sentimento de justiça. Você tem que estar armado com a misericórdia, com a bondade divina, para perdoar qualquer pessoa que errar com você. Eu conheço crentes que já dizem assim: pastor, eu falo mesmo para o meu marido, olha, se você fizer isso e isso, eu não te perdoo. Eu já vi pessoas falar isso. Irmão, não é disso que você tem que estar armado. Eu conheci um pastor, um camarada chegou na igreja, e sempre chega gente na igreja perturbada, chega gente na igreja que pensa que os outros é uma lata de lixo para ele descarregar todo o lixo que ele tem dentro dele, mas a gente entende. Eu entendo dos dois lados. Eu entendo que tem gente perturbada e eu entendo que tem gente que tem um coração mau e comete maldade porque gosta. Porque tem gente que gosta de ofender os outros porque sente prazer em ofender. Como você vê, por exemplo, tem pessoas que nem nos conhecem, nos chamam de ladrões, bandidos e outras coisas mais. A pessoa não sabe da vida da gente, mas ela já tem isso armado na sua alma. Não é por ignorância, não, é porque ela tem um coração mau mesmo para isso. A pessoa nem te conhece e fala mal de você. Isso existe. Aí a gente entende isso, eu sei disso. Mas mesmo que a pessoa tenha um coração mau e me ofenda e me maltrate, eu não guardo isso comigo. Por que eu não guardo? Porque Jesus diz que se eu não liberar para outra pessoa, eu estou ferrado. Então, se você não quer liberar para o outro, porque ele não merece no seu ver, libere por você, porque senão você está lascado. Já que você merece, então libere por você. Mas libere na maior clareza e transparência, porque é diante de Cristo que esse procedimento tem que ser feito. Não pode ser uma coisa, eu vou perdoar então, porque senão eu estou lascado, eu vou perdoar, vou largar para lá porque eu quero a bênção, porque eu preciso. Não é assim não. Não pode haver maldade no nosso coração num procedimento como esse. E você vê que se Jesus não prega e não fala que as condições é essa, ia ter gente que iria justificar para não perdoar os outros. Como tem gente que justifica. Não, quem perdoa é Deus. Eu não tenho que perdoar não sou Deus para perdoar. E a Bíblia está dizendo aqui, do mesmo jeito que nós somos perdoados por Deus, e que Deus está armado de compaixão e de misericórdia para nos perdoar, da mesma forma nós temos que estar armados de misericórdia e de compaixão para perdoar quem nos ofender. Naamã, quando ficou ofendido, ficou ressentido e saiu indignado, revoltadinho, escorpiãozinho, cheio de veneno. Saiu como a cascavel com um chocalho. E todo mundo, o que foi, meu senhor? O que foi, capitão? É aquele desgraçado, aquele profeta. Como tem gente que xinga pastor, xinga os irmãos, xinga o governo, xinga. Aí depois ele não entende por que a vida dele, irmão, está assim.
vive revoltado com mãe, com pai, porque minha mãe me abandonou, mas você achou alguém que cuidou de você, que criou você, que deu dignidade. Caramba, esquece o que foi errado, olha o que deu certo. Mas as pessoas não veem isso. É porque minha mulher me traiu, pastor, minha mulher me abandonou, me largou, foi embora com outro. Se depender de mim para perdoar, ela vai queimar no inferno e você vai junto com ela. Sua vida de repente já está um inferno e você está indo, o inferno está lá esperando você, porque se a mulher já foi, o diabo está lá esperando. Quando é que esse tormento vai cessar? Quando é que esse sofrimento vai acabar? Lembra quando foi que Naamã recebeu a paz? Quando ele pediu perdão. Vá em paz. Vá em paz. Eu quero ser uma pessoa que, caso eu possa escorar aqui nesse púlpito, eu possa dormir. Eu quero ser um camarada que, caso eu sente numa cadeira, ainda que não seja confortável, como as cadeiras desses aviões que a gente viaja nesse país de um lado para o outro, quando a gente viaja, ou no carro cheio de buraco nessas estradas, de repente você pode dormir, mas não dorme porque os buracos não deixam. Mas se você fechar os olhos, você cochila. Por quê? Não é de cansaço, é porque você está em paz. Que quando você chega na sua casa, você pode desligar tudo. E você dorme. Por quê? Porque você está em paz. A paz não é algo que você sente por um momento. É algo que passa a fazer parte da sua vida. A paz não é um lugar que vai lhe dar. A paz é Deus que te traz ela. E quando Deus nos traz o perdão, Ele nos traz a paz. Se você pegar a sua Bíblia, eu não vou ler, mas se você pegar a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, lá fala do paralítico de Cafarnaum. O que aconteceu com o paralítico de Cafarnaum? Marcos, quando ele foi colocado, relata e diz, quando ele foi colocado diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: filho, perdoado estão os teus pecados. O que não deixava aquele homem andar? Se os pecados daquele homem não deixavam ele andar, os nossos pecados também não deixam a gente prosperar. Os nossos pecados também não deixam a gente vencer. E quando nós somos perdoados, e quando nós perdoamos, porque perdoados de coração nós somos. Por quê? Porque quem nos perdoa é Deus. Eu não tenho tempo, senão eu ia te dizer aqui uma coisa, que tem gente que ela é tão complicada, mas tão complicada para perdoar, porque ela não perdoa a si mesma. Como assim? Você faz orações, você sabe que você pisou na bola e que você errou. E você então faz a oração: Senhor, eu cometi isso, cometi aquilo, Senhor, me perdoe, me lave no teu sangue. Você pediu perdão, certo? Quando você fez isso, se isso foi de coração, na mesma hora Jesus lavou você. Mas daqui a pouco você vai orar de novo e o que você vai tornar a repetir? A mesma coisa que você já pediu perdão. Então você tem dificuldade para perdoar até a você mesmo. Deus o livre. Né? Porque você está pedindo perdão do que você já pediu. Tem pessoas que às vezes, pastor, eu pequei, eu não era nem crente ainda, eu não era nem de Jesus, pastor, eu estava no mundão, e eu pequei, fiz aquela pregação que o senhor fez, aí aquela palavra tal, falou comigo. Você já pediu perdão a Deus? Já, pastor, mas eu não sinto. Irmão, quando eu peço perdão a Deus, eu não olho para ver se ficou manchado meu corpo, não. Eu estou lavado, porque é o que a Bíblia diz.
Eu creio no perdão de Deus, porque ele disse que se eu pedir, ele dá. O camarada pediu tempo, ele deu perdão. Se eu chego lá e digo, Senhor, eu sou falho, eu errei, eu sou um camarada assim, assim, assado, Deus, eu não quero. Quantas vezes, irmão, você descobre algo que você está fazendo e é errado. Quando você descobre, primeira vez, se você chegou, Senhor, você descobriu, um exemplo, comer alho é pecado, e não é pecado comer alho, tá, irmão? Pode comer. Acho que eu vou falar açaí. Comer açaí é pecado. É pecado comer açaí. Aí você comeu açaí, você veio para a igreja e você descobriu que é pecado. Então o que você faz? Você pediu a Deus perdão. Agora você tem que fazer uma coisa: nunca mais coma açaí. Nunca mais coma açaí. Por quê? Porque a Bíblia diz: o que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Confessou? Confessei. Deixou? Deixei. Então está perdoado, lavado, limpinho, restauradão, no estágio original da criação divina. Perfeito. Deus olha para você e diz: ali está o meu servo, ali está a minha serva. Não, tira esse negócio de servo. Ali está o meu filho, ali está a minha filha. Limpinho, cheirosinho, bonitinho, sem nenhum erro. Mas tem gente que tem dificuldade para perdoar, tanto que ele não perdoa nem ele. Não, pastor, mas é que eu errei. Mas você já não pediu? Já pedi. Mas é que eu sinto assim, sabe? Meu irmão, você não tem que sentir. A fé não é sentimento. A fé é crer. Quando Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados, o que o cara fez? Opa! Levantou da cama, pegou a cama, botou nas costas e saiu andando. Se você pediu a Deus perdão, passe a agir como alguém perdoado. Perdoado. Lá no Rio de Janeiro nós temos um irmão que, ele está reformado agora, ele é sargento da Polícia Militar. Sargento Elmo. Ele chegou na nossa igreja, lá em Duque de Caxias, e até um pastor, ele é da Polícia Militar, mas ele estava à paisana, e ele estava armado, né? Ele estava indo para o quartel, não sei o que era, não sei, ou se ele estava, não me lembro, faz tanto tempo que eu não me lembro mais. Sei que ele estava armado, e o irmão chegou lá no escritório: pastor, tem um homem armado aí dentro da igreja. Eu falei: e? Porque, pastor, se aconteceu alguma coisa, e? Pastor, esse cara pode dar um tiro e... Ai, irmão, nós só vamos encontrar Jesus mais cedo. Qual é o problema? E ele todo com medo, e quando eu cheguei lá, eu falei: levanta as suas mãos para o céu. Quando eu falei: levanta as mãos para o céu, ele estava assim, a roupa dele levantou assim, aí a arma estava aqui. Falei: realmente o homem está armado, né? Mas o pastor estava com medo lá de ter um tiroteio dentro da igreja. Aí fiz a oração, tal, preguei, e ele está ali atentamente ouvindo. Ele sempre foi bom nisso, para ouvir. Ele está ali ouvindo. Quando eu falei assim: agora é hora de você entregar a sua vida para Jesus. Quem aqui quer entregar a vida a Jesus? Ele foi a pessoa que tomou a decisão. Aquele dia, na mesma hora. Aí eu peguei e fiz uma oração de libertação, manifestou uns demônios. Aí eu peguei um lá, levei lá para frente, traz aqui. Aí chamei as pessoas e disse assim: olha, eu quero uma pessoa aqui que você ainda não entregou sua vida para Cristo. Aí uma senhora levantou a mão. Eu falei: a senhora pode vir aqui à frente? Ela foi. Eu falei: a senhora pode expulsar esse demônio? Faz o que a senhora souber fazer. Ela foi lá, fez, o demônio olhava para ela, ria, debochava dela e não saiu. Aí eu peguei e disse assim: agora eu quero uma pessoa que você recebeu Jesus hoje, pela primeira vez você entregou sua vida para Cristo. Aí o sargento levantou na hora. O senhor pode expulsar esse demônio? Ele falou: agora.
Foi lá, colocou a mão na cabeça da mulher e disse: demônio, em nome do Senhor Jesus, sai. Quando ele tirou a mão, o demônio saiu da mulher. Aí você pode olhar e dizer assim: mas ele não foi batizado. Mas ele, não fez o curso. Mas ele não fez o seminário, ele não fez a teologia. Não, irmão, ele creu. Quando você crê, Deus faz na mesma hora. Agora a restauração é aquele estágio original que Deus criou a gente para a gente ser. Então o que Deus criou Naamã para Naamã ter? Foi paz, sarado, liberto, livre, e as outras coisas mais que nós vamos falar sobre ele aqui, das quais ele se livrou e não teve problema mais, que você não vê a Bíblia falar mais sobre Naamã. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos. Se tem que perdoar alguém, essa agora é a hora. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós oramos, ó Deus, nesta manhã, e nós te pedimos, Senhor, olhe para os nossos corações, olhe para a nossa alma, meu Deus, os nossos sentimentos. Senhor, como disse o salmista Davi, perdoa-nos, ó Pai, até por aqueles erros que nos são ocultos. Às vezes há coisas na nossa alma que nós fizemos e nós nos esquecemos, mas elas pesam contra nós. Há coisas, meu Deus, na nossa vida, mas elas, Senhor, estão pesadas. Nós oramos inicialmente pedindo a Ti, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Perdoa, meu Deus, nossos sentimentos perversos, pensamentos malignos. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, as atitudes erradas que cometemos, que fomos afoitos. Perdoa-nos, ó Pai, quando omitimos. Meu Deus, quando nós não fomos sinceros, quando nós não fomos honestos. Perdoa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora nós te pedimos. Lava o nosso coração, ó Deus, purifique a nossa alma, limpa-nos de toda e qualquer transgressão que tenhamos praticado contra a Tua palavra, contra o Teu evangelho, contra o Teu nome. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, limpa o nosso coração, limpe a nossa alma, limpe o nosso corpo. E assim como nós queremos o Teu perdão, também dizemos, Senhor, que queremos estar de prontidão com a misericórdia, a bondade e a paz, para oferecer, ó Deus, àqueles que pecaram contra nós. Também nós liberamos o perdão para aqueles que nos ofenderam. E perdoa sim, minha irmã, perdoa sim, meu irmão. Libera o perdão para o seu filho, para o seu marido. Libere o perdão para o seu vizinho, para o seu amigo. Libere o perdão por aquela pessoa que te ofendeu. Você se sentiu indignado, você ficou magoado, você ficou ressentido, você ficou revoltado com o que aconteceu na sua casa, na sua escola, na faculdade, com seu professor, na rua. Quando você foi abordado por um guarda, por um PM, ou alguém que veio falar contigo e você se revoltou com isso. Você guardou isso no seu coração e você tem se lembrado disso constantemente. Isso tem sido como um veneno que está te matando lentamente. Essa é a causa das angústias, dos tormentos, das dores, dos sentimentos que você tem vivido. Oh, nosso Deus, até mesmo Satanás se aproveitou para ferir com doenças, com enfermidades, com problemas financeiros, com problemas, meu Deus, familiares. Ó Senhor, mas nós te pedimos agora em nome de Jesus, lava, meu Deus, tira toda a indignação, assim como aquelas águas do Jordão que purificaram, Senhor, a alma e o corpo de Naamã daquela lepra. Ah, Senhor, purifica-nos em o nome do Senhor Jesus.
lava-nos completamente de toda revolta, de todo ressentimento, daquilo que fica Satanás alimentando constantemente para não sair do nosso coração. Meu Deus, apaga. Oh, não há nada que teu sangue santo não lave, não há nada que teu sangue santo não limpe. Purifica, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toda a revolta que esse filho tem da mãe, que essa filha tem do pai. Purifica, meu Deus, toda a indignação que esta pessoa carrega. Nós oramos e te pedimos, faça isso na presença de Cristo agora. Perdoa quem você tem que perdoar, libera esse perdão nesta manhã. Não saia daqui amarrado, não continue amarrado, não perca para o diabo, meu irmão, não deixa Satanás te vencer. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te pedimos.